Tu olha pro teu bebê, percebe que ele tá ficando meio chatinho, jogando os brinquedos pra longe, aí parece que ele já tá com sono, parece que ele tá entediado, parece que ele tá irritado, parece que o temperamento dele é bebê chato, bebê que só se irrita muito fácil. Tu já se perdeu tentando decifrar o que teu bebê tá comunicando? Esse vídeo é exatamente pra você. Hoje eu vou te ensinar como você vai diferenciar os sinais de sono dos sinais de tédio do seu bebê. Porque sim, são coisas diferentes e como você pode utilizar dessas informações pra colocar o seu bebê pra dormir na hora certa. E não na hora errada e nem com choro excessivo, nem com nada. A gente vai colocar na hora ideal pro seu bebê. Eu sou a Brenda, sou a criadora do método Rotina com Leveza. Hoje eu tenho uma bebê chamada Aurora, sou esposa do Vini, e eu uso esse canal aqui pra ensinar famílias a botar seu bebê pra dormir de forma gentil, sem choro excessivo, sem deixar chorando, e também pra entender o sono e a maternidade de uma forma leve. Mas bora começar? Primeira coisa que você tem que saber é que os bebês, eles já se comunicam com a gente. Claro que não é falando, mas sim com o corpinho deles. E quando o assunto é sono, eles dão pistas muito claras pra gente. Só que quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente acaba não sabendo o que olhar, quando decifrar esses sinais. Os principais sinais de sono são pregar os olhos, puxar a orelha, tem bebê que puxa o cabelo, boceja, o bebê fica meio lento, parece que ele tá em câmera lenta. Tem bebê, quando é muito pequenininho, eles já estão com tanto sono que eles realmente cochilam em qualquer lugar. Aí os bebês um pouquinho maiores, de 3 meses pra cima, eles já começam a apresentar que eles estão irritados, que eles já, assim, ó, já deu, tô chegando no meu limite. E até perdem interesse em pessoas, nos brinquedos, parece que o bebê tá triste. Na verdade, eles estão com sono. E aqui entra um dos principais conceitos dentro do sono da criança, as janelas de sono. Já ouviu falar sobre isso? A janela de sono nada mais é do que o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado para a idade dele, antes de precisar dormir novamente. E a gente se baseia na idade do bebê, né? Então pode variar de 30 minutos para mais e 30 minutos para menos. Então, por exemplo, um bebê de 40 dias, bebê recém-nascido aí, ele vai ficar 1 hora no máximo acordada, mas pode variar de 30 minutos pra cima, 30 minutos pra baixo, porque o bebezinho, nessa idade, principalmente, eles são muito instáveis, né? Isso aí é outro vídeo que a gente pode conversar, porque o bebê de recém-nascido até uns 3 meses, eles não têm ciclo circadiano firmado, nem completo, e então eles têm muita variação, né? Mas a janela ideal, baseada em pesquisas pra essa idade, é de 40 minutos a 1 hora. A gente pode variar um pouco aí em 30 minutos pra cima e 30 minutos pra baixo. A minha bebê hoje, por exemplo, de 1 ano, ela tem uma janela de sono de 3 horas e meia. Mas às vezes eu preciso levar ela com 2 horas e 45 pra já tomar mamar, porque ela já tá estressada pra dormir com 3 horas, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo essa balança pra perceber os sinais de sono do bebê. E essa janela de sono, ela pode mudar do dia pra noite, da noite pro dia, porque às vezes eles trocam de mês, às vezes eles já estão apresentando habilidades mais prontas pra trocar de janela de sono. A janela de sono, ela é muito individual e ela é observacional. A gente precisa observar o bebê. Não quer dizer que o seu bebê vai ter a mesma janela de sono do bebê da fulaninha que tem a mesma idade que o seu, porque são bebês diferentes, têm temperamentos diferentes, e isso influencia muito também. Aqui você tá vendo, por exemplo, a tabela de sono que eu apresento no meu curso chamado Rotina com Leveza, onde eu ensino as mães sobre sono, e ali a gente tem uma tabela de, acho que até 2 anos, se não me engano, eu botei, com as janelas de sono, né, a tabelinha de sono para as minhas alunas. Ali elas se baseiam, só que como eu disse, não é fixo, não quer dizer que aquilo ali é regra, não quer dizer que aquilo ali vai ser para todos os bebês, né, o seu bebê pode ser uma exceção onde ele precisa dormir um pouco mais, um pouquinho menos. É raro, mas acontece. Uma coisa bem importante para te ajudar, quando a soneca do seu bebê for curta, sei lá, porque despertou antes da hora, não conseguiu emendar o ciclo, a próxima janela de sono também vai ser menor, tá? Então vamos dizer que meu bebê faz 3 horas de janela de sono. Ele dormiu 30 minutinhos, não conseguiu emendar o sono. Provavelmente a janela dele pode ser de 2 horas e 45, entende? Porque o bebê ele vai apresentar sinais de sono antes, por quê? Porque ele não conseguiu completar um ciclo de sono na hora de dormir. E outra coisa, se o bebê tem despertar prolongado durante a noite, pode ser também que a primeira janela do dia vai ser um pouco menor, né? Porque ele não descansou o suficiente, tá? Só que tem que cuidar pra não virar uma bola de neve, meu bebê dormiu mal à noite, então eu vou deixar ele dormir muito durante o dia. Não é assim que funciona, a gente tem que continuar o dia seguindo a rotininha certa, pra que daí de noite ele compense à noite o que ele dormiu na noite, não dormiu na noite passada, né? Porque se ele compensar o que ele não dormiu na noite passada, compensar durante o dia, ele vai dormir mal na próxima noite, entende? Mas tá, Brenda, qual que é a janela perfeita, então, pra idade do meu bebê? É quando a criança não tá cansada de mais e nem de menos. Ela não está no limite e também não tá indo pro sono muito cedo, porque se a gente leva o bebê muito cedo pro sono, às vezes ele não vai ter pressão de sono e não vai conseguir dormir bem. Ele vai fazer uma sonequinha muito curta, porque ele não tava com sono. Ele pode até dormir fácil, mas às vezes ele vai dormir de 20 minutos só, porque ele não tava com o sono que ele precisava, se a gente leva muito cedo. Ah, mas se a gente leva muito tarde, o que acontece? Se a gente leva muito tarde, daí o cortisol eleva, ele tem dificuldade pra dormir, ou ele até dorme muito rápido, e aí ele acaba deixando o cortisol elevado, fazendo ele
ele ficar irritado. Enfim, gente, é uma bola de neve. Ou seja, você tem que levar entre essa janela aqui. Nem de mais e nem de menos. A gente tem que levar nesse tempo aqui pra ser o ideal pro seu bebê. Um fato curioso também pra você saber. A primeira janela do dia, geralmente, é a janela mais curta. Então, a minha bebê, por exemplo, se ela faz 3h30 durante o dia, provavelmente essa primeira janela vai ser de 3 horas. 1 ano e pouco agora, né? Porque a primeira janela de sono ainda tem resquícios da melatonina que é produzida durante a noite. E aí eles estão um pouquinho mais cansadinhos, com soninho. Sabe quando a gente quer voltar pra cama? Quando a gente acorda? É basicamente isso. Mas agora a gente vai pro ponto mais delicado. O que mais gera confusão entre os pais é: meu Deus, meu bebê tá dando sinal de sono muito antes da janela dele. Que é tédio, muito provável. Mas a gente vai diferenciar entre tédio, cansaço e exaustão, tá? Porque tem aí alguns fatores também que diferenciam um do outro. O tédio, ele vai aparecer no meio da janela de sono. Ou seja, o bebê já dormiu, tá descansado, só que o ambiente não tá ajudando ele. Os brinquedos já não estão mais interessantes. E aí os sinais começam a ficar parecidos com o sono, que é coçar o olho, jogar os brinquedos pra longe, então ficando irritado, agitado. Só que a diferença é justamente o momento onde eles aparecem. É no meio da janela de sono, não faz nenhum sentido. Só se, claro, se o bebê fez uma sonequinha muito curta antes, daí pode ser que ele dê sinais de sono antes da janela. Só que se ele dormiu bem, se ele tá descansado, e aí não faz sentido nenhum, é porque é tédio. Então você tem que mudar o ambiente, tem que oferecer outro brinquedo, faz uma outra coisa com ele, vai andar de carrinho. Ele não precisa dormir, ele só precisa de um outro estímulo, entendeu? Aí, agora a gente traz pro cansaço, porque daí é outra coisa. Quando os sinais de sono aparecem perto do final da janela de sono, aí é hora de agir, porque o bebê tá comunicando que ele já tá pronto pra dormir. E aí, o ponto pra você acertar é você levar antes que ultrapasse desse momento, porque o próximo passo é a exaustão. E aí, tem alguns bebês que vão dar sinais de sono muito claro, que foi aqueles que eu falei no início do vídeo. Só que tem bebês que também não vão dar sinais de sono. E aí, o que você faz? Você tem que prestar atenção na tabela de sono, no horário de sono dele, pra você saber, poxa, quando é que meu bebê tem que dormir? Se passar muito disso, esquisito, posso até esperar um pouquinho. Mas se ele tá já extrapolando, tipo, se meu bebê dorme de 1h30 é a janela dele, já estão 3 horas de janela de sono, ele não tá dando sinal de sono, então talvez o seu bebê não dá sinal de sono. Só que daí o cortisol é elevado e isso acaba a conta vindo lá na noite, né? Poxa, meu bebê não dorme bem, o que tá acontecendo? Muito provável que ele tá dormindo pouco durante o dia ou tá dormindo demais. Então a gente tem que estar atento nesses sinais e nos não sinais. E aí o terceiro passo, que daí já é a janela vermelha que a gente chama, que é a exaustão. A exaustão é quando o bebê já passou da hora, né? O cortisol já tá extremamente elevadíssimo, começa a se acumular, né? E ironicamente, o sono do bebê fica pior, porque, poxa, quando a gente tá muito cansado, qual que é a lógica, né? A nossa lógica. A gente tá muito cansado é porque a gente vai dormir bem. Só que não. Isso acontece com nós adultos também. Quando a gente dorme pouco, quando passa da nossa hora, a gente já fica extremamente estressado. E acaba que o nosso sono não é um sono de qualidade, inclusive do bebê. Então, quando o bebê começa a ficar muito irritado, muito agoniado, é porque já passou da hora. Quando é um choro que, tipo assim, é inconsolável, ou é cólica, ou é o sono que tá passando da hora, entendeu? E os sinais, quais são os sinais de exaustão? Os mesmos sinais de sono, só que muito mais intensos. Tem um bebê que fica até vermelho, já vi várias vezes. Eles empurram as pessoas que estão no colo, sabe? Mama, morde o bico do peito da mãe, morde o bico da mamadeira. Eles estão realmente estressados. Só que daí, quais são as consequências de deixar o bebê chegar nessa fase? Sonecas curtas. Eles acordam mais cedo de manhã. Tem despertares no início da noite muito frequentes, né? Tipo assim, acabou de dormir, deu 40 minutos, acorda. Deu 20, acorda. Deu 30, acorda. E vai indo assim, até uma meia-noite, ele até engrenar no sono de fato e fazer um bloco um pouco mais longo. Isso quando não desperta depois de 2, 3 horas, né? Enfim, tem alguns fatores aí que acabam sendo consequência de ter um bebê que só dorme com o cortisol elevado. Só que daí, quando ele chega nessa fase, eles precisam de muito mais auxílio. Então, o bebê que tinha autonomia, por exemplo, de sono, ele não vai conseguir dormir com autonomia quando ele tá nesse estresse elevado. O que vai acontecer? Você vai ter que dar uma ninada, você vai ter que andar de carrinho, vai ter que até levar pro carro. Por quê? Porque às vezes o bebê não vai estar conseguindo dormir porque já passou da hora dele. Mas isso acontece bastante, tá? Isso acontece muito, principalmente quando a gente sai da rotina. E mesmo que a gente tenha toda a boa intenção do mundo de pais, isso acontece. Tá tudo bem. Então, pra finalizar, por que eu tô falando isso pra você? Porque interpretar os sinais de sono do bebê é realmente uma habilidade que se desenvolve com prática e observação. Não há ninguém melhor que você, mãe, pai, pra falar qual que são os sinais de sono do seu bebê, qual é a janela de sono do seu bebê, né? Hoje eu sou consultora de sono, mas eu não tenho como te dizer esse é o horário do seu bebê. Não, a gente vai ter que encontrar juntos, porque o seu bebê vai dar sinal de sono junto com tabela de sono, que é o meu papel, e o seu papel é observar os sinais do seu bebê, né? Mas bebês que não têm sinal de sono, tudo bem, a gente vai adequando com a tabela de sono, com o resultado que a gente vai vendo na tabela, que a gente registra o sono do seu bebê. Então, só pra você relembrar o que eu falei tudo nesse vídeo, é que o tédio, ele tá no meio da janela. Você tem que mudar o estímulo, mudar o ambiente. O cansaço já é no fim da janela, que é esse ideal, é o momento ideal pra você levar pro ritualzinho de sono, ritualzinho de soneca, ritual de sono noturno. A exaustão é porque já passou, já tá tarde demais. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que ajudar um pouquinho mais o seu bebê a conseguir dormir. Se esse conteúdo fez sentido pra você, já deixa o seu like aqui,
compartilha com mães que estão precisando entender sobre a janela de sono do seu bebê. E me conta nos comentários se você já se confundiu com tédio e sinal de cansaço, e sinal de exaustão, enfim. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, essa é a sua hora. Eu tô me esforçando pra toda semana ter conteúdo nesse canal, mas só se você conseguir me ajudar se inscrevendo. Claro, se você quiser ir além e ter um acompanhamento personalizado, é só você clicar no link abaixo e falar com a minha equipe pra vir pra consultoria de sono. Até o próximo vídeo.